Oi, gente, boa tarde. Eu sou... Um belo dia, tinha um jogo de futebol. E tem um inglês que jogava junto com o Brasil. Aí, quando ele voltou para a Inglaterra, aí ele estava tentando fazer um gol. Aí os companheiros da oposição bateram nele, ele caiu no chão. Ele se machucou o braço. Aí ele começou a gritar aqui no Brasil: me abraço, me abraço, me abraço. Aí mais ele gritava me abraço, mas as pessoas pulavam acima dele dando um abraço a ele. Aí depois ele fala: abraço, abraço. Aí o povo entenderam que na verdade o braço dele que estava machucado não foi, ele não queria ser abraçado. Então sou um tipo assim. No caso que eu uso uma palavra que vocês não entendem, por favor, me pergunta, né? Eu me falo a palavra certa, tá? Como foi apresentado, eu sou monge de Tantra Yoga. Tantra Yoga é uma escola muito antiga, muito antiga mesmo. Mais ou menos 7.000 anos que existe nesse planeta Terra. É o subcorrente, o rio subterrâneo que alimenta quase todos os caminhos espirituais. Portanto, o Tantra Yogi pertence a todos. Eu sou católico, sou muçulmano, sou budista, sou protestante, sou umbandista, sou tudo, né? Agora, hoje, ele deu uma palestra muito bonita ontem, o senhor Orlando. Na palestra dele, ele mostrava a importância da espiritualidade no dia a dia. É que, na verdade, esse mundo que nós vemos acontecendo, muita gente acha que está na realidade, mas, na verdade, atrás dessas manifestações tem um campo muito energético, um campo espiritual que alimenta e energiza tudo. E aquelas pessoas que conseguiram beber desse caminho, acredito que se torna mais útil para o planeta. Por isso que a palestra nossa hoje é sobre saúde integral. Saúde integral e Tantra, espiritualidade e sociedade. É uma coisa incrível. A pergunta vai vir, mas como o monge vai falar de tudo isso ao mesmo tempo? O Tantra é uma ciência que foi criada a partir da experiência do dia a dia das pessoas. As pessoas vivendo, aprendendo, adquirindo conhecimento e especializações, foram colocando as práticas que fizeram, e isso fiz a ciência do Tantra. Como eu tenho um board, eu vou usá-lo. Qual é a verdadeira significado da sociedade? Né? O que nós temos no mundo, e gente, eu vou estar mostrando o slide, não vou conseguir ler todo esse texto não. Mas vocês vão estar lendo e vai bater bem direitinho. Se alguém não sabe ler, eu leio para ele, tá? Então, assim, o que é uma sociedade? Hoje, a visão dominante na sociedade é cada um por si, Deus por todo. Essa visão de cada um por si, Deus por todos, não mostra uma compreensão da sociedade. Porque numa família pequena, pai, mãe, todo mundo se preocupa um com o outro. A família é forte quando a liga entre os membros da família é forte. A liga significa o quê? Não é emoção de chorar para o outro, mas a preocupação do bem-estar do outro. Então, no Tantra tem essa definição pequena, no segundo aí. A sociedade é um movimento coletivo de um grupo de indivíduos
que decidiram caminhar juntos em direção a um objetivo em comum. Então, Opa! Olha os sábios que chegaram. Oi! Maravilha, maravilha, maravilha. Bom que vocês vieram. Esses pequeninhos que estão nascendo são gigantes em corpo pequenos. Então, assim, gente, a sociedade é um grupo de pessoas caminhando junto em direção ao objetivo. Agora, essa consciência que eu sou você, você sou eu, é uma consciência social atrelada a um elemento espiritual que dizem que somos todos um. Somos todos um. As diferenças que colocaram na sociedade, na base de filosofia daquilo e daquilo, um monte. O racismo, por exemplo, eu estava pensando em mostrar para você um vídeo, só que me deu só 1 hora, não tem chance. O racismo, por exemplo, é uma coisa doentio, uma invenção das pessoas que querem dominar o mundo. Porque está comprovadíssimo, claro. Você sabe de onde eu nasci? De onde eu nasci? Sou baiano. Daquela Bahia africana, né? Então, a espécie humana, muito tempo antes, o planeta era uma terra só, tá? Era uma terra só. Ela chamava, aqui no Brasil o pessoal fala de Pangeia, né? Lá na Ásia chamam de Gondwana. São várias etapas. Mas o fato é que o professor Cheikh Anta Diop, um senegalês, ele chegou a demonstrar, pelo um crânio que ele achou no Rift Valley. O Rift Valley é aquela região, se você veja a África, você veja o Nilo, desce do Nilo, e daqui a pouco você vai encontrar uma série de lagos. Nessa região que achou esse crânio, é mais velho, aí ele declarou que o primeiro humano nasceu na África. Isso foi fantástico. Um inglês entra no campo e diz que não, que o primeiro humano nasceu na Inglaterra. E ele vem com um crânio demonstrando isso aí. Aí o Cheikh Anta Diop era também um cientista, então ele é um químico. Aí foi na Inglaterra, estudou o crânio e descobriu exatamente que esse crânio foi falsificado, foi colocado um químico acima dele, para que a datação carbono 14 mostrasse que o crânio é mais velho. Aí Cheikh Anta Diop colocou isso. Agora, a coisa muito bonita da ciência, o Dr. H. Spencer Well é um pesquisador inglês. Ele foi pegando traços genéticos lá da África e foi acompanhando como se moveram da África para a Índia, da Índia para o Oriente Médio, da Índia para lá no sul, até a Austrália, que já foi para lá. Vocês vão encontrar pessoas lá da Irian Jaya, lá na Indonésia, do outro lado lá da Indonésia, negros. É claro, a morfologia deles é diferente, porque o clima dentro do qual eles vivem é diferente. Eles não têm essa forma bem quadrada como o meu. Tá um pouco essas formas, não estou encontrando negro brasileiro, mas são formas mais suaves, misturadas do índio, do branco, essa coisa assim. São formas bem diferentes. Nas Filipinas também você encontra negros, inclusive nas montanhas. Os maoris, lá na Nova Zelândia, a origem dele é negra. Não negra significa essa mistura desse povo negro. A própria Índia, esse lugar onde se misturou, vocês pegam os dravidianos, né? O povo da sul da Índia, é puramente essa mistura do negro com o povo, com os óstricos local. E dali, eles foram no norte, lá no oriente, no leste, né? No leste mais fundo lá, e subiram o Estreito de Bering para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos desceram para as Américas. Quando eu chego aqui no Brasil em 98, encontro um cidadão no ônibus. Ele era um professor da universidade, conversamos bastante. Aí depois de um tempo eu perguntei a ele: você é japonês? Falou não. Você é chinês então? Falou não. Quem é você? Eu sou brasileiro.
a morfologia genética dele mostrava para mim um cidadão mongol. Mongol significa a raça do chinês, tá? Não é mongol necessariamente. O formato da batata da perna, os braços mais longos, né? Um peito maior e o corpo aqui embaixo pequeno, né? Era um mongol. E os cabelos gordos e pretos, bem fortes, era mongol. Então eu nesse dia eu comprovei para mim mesmo que realmente houve essa descida desse povo dos Estados Unidos para cá. Tanto assim que quando você vai no Peru hoje, aí você encontra nossos irmãos índios daquela região toda. É um povo muito antigo, mas que carrega aquele conhecimento antigo daquela época. Então, a divisão racial é uma invenção. Mestre que me treina no Tantra nos explica que aquelas pessoas que viviam abaixo do Equador, como os baianos africanos, aí eles necessitavam ter um nariz mais amplo, para que eles inspirem ar fresco, e como é muito quente, solta o ar quente, sem se perturbar. Se você me leva no sul, precisa um pouquinho de frio para minhas narizes começar a fechar. Estou aqui 25 anos, cada vez que eu vou lá e tenho frio, minhas narizes começam a fechar. Agora, para os irmãos que nasceram lá no norte, na Europa, nos nórdicos, eles precisavam de nariz mais fechados, para que quando eles inspiram, eles não pegam resfriagem demais. E, similarmente, a questão da cor da pele era dependente da batida do sol no corpo. Então, aquele que estava abaixo do Equador, a pele dele mais forte, assim, bonita assim, né? Eu vou contar uma história. Nas Filipinas, eu fui nas Filipinas. Aí eu vivia lá, eles têm uma história de como Deus criou o mundo. Eles dizem assim, que Deus fez um pão para colocar um ser humano. O primeiro pão queimou, saiu negro. Deus falou, esse não é bom. Ele descartou. Aí ele pensou, agora eu vou fazer um pão, onde não vou queimar ele muito. Aí ele assou bem pouquinho e o branco saiu. Falou, não, esse não presta também. Aí ele acertou o calor, aí o amarelo saiu. Aí os filipinos, né, se colocam como a minha criação. Então é isso, gente. Questão de geografia, questão de clima. Além desse tipo de diferença, não tem mais diferença. Os humanos, já que meu irmão fez uma palestra ontem, nossos corpos são constituídos das poeiras das estrelas. A mesma matéria que compõe esse planeta, que passa pelos nossos elementos, ar, fogo, todos os elementos, são os mesmos elementos que compõem nosso corpo. E entre o corpo, aí tem a mente, que eu acho que eu vou pegar a palavra do músico brasileiro, que é o metamorfose ambulante. Essa metamorfose ambulante que a mente humana passa de lugar em lugar, aprendendo, adquirindo conhecimento, e em algum momento entende o mistério. Na verdade não é mistério, as leis que governam o mundo. Muitas pessoas falam de força sobrenatural. Não existe isso. Existe para quem não conhece a lei, mas as leis são matemáticas. Então, a sociedade tem que ser esse grupo de pessoas. Aí vou usar melhor a mente humana, essa metamorfose ambulante. Monges de metamorfose ambulante estão indo em direção ao quê? O movimento da sociedade não é aleatório. O cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro que o humano tem, um cérebro animal, o negócio é sobreviver. Para esse aí, sim, podemos dizer, cada um por si, Deus por tudo. Mas agora, quando o límbico vem a sentimentalismo dos humanos, o carinho um por outro, aí muda tudo. Começamos a ter simpatia, né? O amor para que cria nasce, o amor para pai nasce, o amor para a região nasce. Então, essas coisas fazem... Mas agora o neocórtex vem. E o neocórtex é aquela mente muito racional, muito abstracto.
ele se pergunta, o que estou fazendo aqui? É só comer? Me lembro quando era pequenininho, tinha uns 3 a 4 aninhos assim, e pegou uma malária. Aí, malária é forte lá na África, muito forte. Era bem pequenininho, aí meus pais me levaram no hospital todo dia, injeção todo dia. Chegou um momento onde nem conseguia andar mais. Eles cortam, sabe? A malária corta a coluna, corta as pernas, você vira uma coisa assim bem séria. Me lembro voltando em casa, deter na minha cama e começar a olhar o céu. Deus me fala alguma coisa. A vida nesse planeta é desse jeito. Se é assim, eu quero sair daqui hoje. Agora, se você quer que eu fique, cure essa doença. E graças a Deus, no dia seguinte, a Maléia foi embora. A criança é boa, né? A criança não tem muita imaginação. A imaginação dele é forte, né? Então, gente, a sociedade está indo além da mente, na fonte criadora. Entende? Quem é você, Senhor? Fala alto. Me chamo Luiz Gustavo. Esse é seu nome, mas quem é você mesmo? Como Fala aqui. sou um ser humano? Você é um ser humano, ela também, eu também, mas você quem é? Quem eu sou? Aham. Então, essas perguntas, que depois que você caminhou, ganhou matéria, ganhou conhecimento, alguns não esperam ganhar isso tudo de pequenininho, como esses pequeninos que vieram para cá, já estão se perguntando isso. Aí você, no final de contas, você realiza como o grego falou. Quando eu me corto, sangue sai. Quando ela se corta, sangue sai. Deve ser que as minhas preocupações, meus desejos, são os mesmos que ela também tem. E, portanto, a sociedade, gente, esse é um ponto de mutação. A sociedade não é qualquer agrupamento de seres humanos. A sociedade é seres humanos conscientes, com uma compreensão deles mesmos e, portanto, do outro, e que decide, então, de caminhar junto, em direção à paz suprema, em direção a um estado de bem-estar, que não tem doença mais, não tem miséria mais, não tem mais ignorância. Esse estado é imanente no ser humano. Entendeu? Essa é a sociedade. Então, o Tantra é uma filosofia bem forte. Humano, para nós outros, para o Tântrico, é aquela pessoa que usa bem a mente dele. Só age depois de pensar. Então, reação de tico-teco é instintivo, é animal. É cachorrinho, é gatinho, é porco. Agora, humanos têm que ter esse despertar da consciência. O despertar da consciência significa acordar na sua humanidade. É como, olha só, eu estou aqui hoje. Sabe como que eu cheguei até aqui hoje? Um monte de gente se envolveram. Alguém me hospedou, alguém me alimentou, alguém me chamou, alguém conduziu o ônibus, alguém me deu água. É tudo uma humanidade que se envolveu. Então, eu não existo sem você. Então, juntos, vamos andar. Então, a sociedade começa nessa primeira expressão da ética, consciência. Eu sou um ser espiritual, eu sou outro. Aquelas leis das religiões, das espiritualidades que fala, vou falar assim, para não complicar as pessoas, ama o outro como a si mesmo. Isso é consequência dessa consciência acordada. Se você é outro, claramente você que vai querer fazer o melhor para o outro. Então, caminhar a primeira expressão da ética, dessa consciência acordada, até a iluminação. Gente, vamos lá. Então, esse coletivo é sempre inclusivo, né? Mas na sociedade nossa hoje tem os mais iguais que os outros entre os iguais, né? Isso tem que evitar, né? Fizeram algumas leis bem recentemente, me desculpa, tá? Eu sou baiano, tá?
fiz uma lei da reforma da Previdência. Essa lei se aplicava a todo mundo, menos os ministros, os militares e os juízes. Agora eu me pergunto, se essa coisa é boa, por que eles não querem que seja aplicada a eles também? Já que é bom para todo mundo? Eles são mais iguais que os outros. Aqui no Brasil eu vejo ajustamento de salário na base da inflação. Não acontece para o povão, acontece para uma classe. Então existe essa doença mental de se achar mais importante que os outros, né? É mais valoroso que os outros. Aí uma sociedade assim é de animal, tá? É de animal, não é do humano. Vocês estão vendo o Tantra como que ele vai? O Tantra é um conhecimento altamente espiritualizado, mas com pé no chão, no pé no ar. Você vive aqui na realidade. E o que nos impede, então, de criar uma sociedade integrada? São os vários tipos de sentimentos que geramos. Quando eu nasci pequenininho, pseudo-humanismo. Na África, não só na África, né? A colonização, você se lembra como que foi a colonização? A ideia era civilizar esses povos antigos. Civilizá-los. Na verdade, o mesmo hoje em dia, a guerra do Iraque, o que nos contaram? Saddam Hussein tem armas em destruição em massa, é um ditador, vamos salvar o povo da ditadura dele. Faz apelo a seu humanismo, mas na verdade para atender o egoísmo individual. É assim que o humanismo. Os países falavam as ajudas econômicas do país do primeiro mundo ao país do terceiro mundo. Quem lucrava mais? Quando cheguei no Brasil em 98, gente, eu estava na Singapura, tá? Estava vindo de Singapura. Eu trabalhava lá. Aí, antes de vir para cá, fui falar com alguns amigos de Singapura. Gente, vou para o Brasil. Eu queria um capital pequeno para fazer alguns projetos lá. Me falou, ei menino, onde você vai? Para o Brasil. Brasil é o país mais rico desse mundo. Você não precisa de nenhum centavo daqui. Vá lá, acha alguns amigos, empresta $1 milhão, deposita esse $1 milhão numa conta em pagamento antecipado da dívida externa desse país. E você vai estar lucrando cada mês os juros. E ainda o $1 milhão é seu. Vocês entenderam? Você sabe disso, gente? Senhor, sabia disso? Eu sei que é isso, gente. A dívida externa, o Brasil tinha pago mais de 3 vezes em 98 a dívida externa que ele emprestou. Então, a relação de ajudar, que se beneficiou mais é quem estava ajudando, não quem estava recebendo. Isso é pseudo-humanismo. Sentimento humanista, bonitinho, mas a realidade é eu vou me dar bem com isso. Então, ao nascer, o ser humano primeiro está eu. Aí daqui a pouco esse eu, criança pequena, você vê que come tudo o que aparece na frente dele. Eu. Ele é o universo. Aí daqui a pouco você começa a realizar que precisa da sua família. Aí a sua consciência, a sua identificação vai na família. Aí a família sozinha também não presta, porque a família é 3, 4, 5 pessoas. Então a sua região, país, geografia. Aí geografia aí começa a entrar com... Você já ouviu falar do jogo de futebol entre o Brasil e a Argentina? Esse jogo de futebol entre a Argentina, eu fico em casa, tá? Eu não vou no campo, eu fico em casa. Porque lá, o que vai nascer de lá, não sei. Pessoas acham que manga brasileira é mais gostosa que a manga argentina, sabe? Assim, né? Sentimento de geografia, identificação. A colonização nasce de sentimento. Países invadindo os outros para dominar e explorar os outros. O seu sentimento é um sentimento maior que a geografia, de seres humanos. Aí a raça, eu já matei a raça. A religião, eu já matei. Religião, gente. Religar o ser humano com o Criador. Então, na verdade, não deveria haver nenhum tipo de briga entre as religiões.
Porque todas elas o que ele quer fazer? Religar o ser humano com o Criador. Mas, hoje, quando estava vindo para cá, na sexta-feira, eu recebi uma informação. Na Bahia foi assassinada uma mulher de 70 anos. Essa mulher de 70 anos, não sei exatamente a história, mas o que foi colocado lá, que ele é um bandista, que ele luta por os quilombolas, uma líder de quilombolas. E quem assassinou ela não se preocupou com uma bala só na cabeça dele, não. Ela colocou 20 balas na cabeça dele. Não sei que Deus que gosta desse tipo de coisa. As cruzadas matou muita gente, mais pessoas que a Segunda Guerra Mundial, com bombas e avião e tudo. Então, a religião não deve ser base de divisão da espécie humana. Aí, grupos sociais já falei aqui, que também não serve. Um grupo de pessoas se acharam mais importante que os outros. Então, gente, eu vou tentar explicar uma coisa do Tantra para tentarmos entender essa coisa. O movimento da sociedade é sempre uma luta, gente, para mudar uma situação para uma situação melhor. Aquelas que estão se beneficiando da situação atual não abrem mão das mordomias que já conquistaram. Ninguém abre mão das mordomias. Eu fui na África, na capital do Congo. O pessoal estava pegando, eu fui parar na parada do ônibus. Lá não tem tantos ônibus. Aí lá já se formou um grupo de jovens mais forte, que eles ocupavam todas as vagas e cobravam, além da passagem, os outros para entrar. Quero dizer, quando no topo tem essa divisão de classe, embaixo começa a ter guerras e brigalhadas entre os oprimidos. Os antivalores corrompem ainda mais a pessoa, porque a visão de eu tenho que viver, eu tenho que me virar, fica mais forte. Aí a noção da ética esquece, não vai haver. Então, na questão dos ciclos, nós visualizamos o mundo assim. Uma primeira época, aquela época de trabalhadores braçais, né? Desorganizado, sem sistema. Essas pessoas, você faz ele votar em você dando para ele R$1 para comprar uma cachaça. Faz ele votar em você se você dá uma roupa para ele hoje antes do voto. Eles não têm muita capacidade de raciocinar, de pensar os sistemas. Então, para eles, pão e circo é suficiente para eles. Mas entre eles, com a sociedade andando, aparece gente mais forte, que se impõe. Aí são os guerreiros, aí os reis aparecem assim. Os reis, os líderes militares. Eles se impõem e criam os clãs. Aí começa a guerrilhar entre um clã e com outro. Mas quem faz as estratégias de guerra é o intelectual, o cara que pensa bem. O guerreiro é caracterizado pelo orgulho. Ele é muito orgulhoso. O guerreiro é orgulhoso. Se você brinca com ele, se necessário, ele te mata, tá? Mas gosta muito de ordem e disciplina. Todo mundo alinhado, todo mundo seguindo, todo mundo assim. São muito bons no que eles fazem, né? Mas tem essa limitação intelectual, que para avançar a sociedade, eles precisam de intelectual que faz o mecanismo. Aí, pouco a pouco, o intelectual se tornou chefe deles. Aí você vai encontrar na Europa, a época onde os padres eram chefes de todos, inclusive os reis. O rei era rei por vontade de Deus, não é? Deus que entronizava o rei. Claro, Deus não aparecia, o padre, colocava o rei no lugar, e consequentemente o rei tinha que atender a minha necessidade. Houve uma brigalhada entre eles de vez em quando, mas a dominação intelectual era maior. Aí que inventa todo tipo de dogmas, aí que inventa todo tipo de regras, aí que inventa todo tipo de sistemas para dominar. Por exemplo, você ouve falar da Organização Mundial da Saúde, da Organização Mundial do Comércio, todas as organizações interessantes, humanistas, mas no fato,
atende aos interesses do detentor do capital, não da população. As regras do comércio internacional não atendem os interesses dos países em desenvolvimento. No Brasil, eu sou brasileiro, tá? Aí, em algum momento, quando chegar aqui em 98, todo mundo está brigando, não vamos mais ter que exportar matéria-prima, chega. Pensou, o Brasil acordou, ficou feliz. Hoje em dia, todo mundo está falando os preços das commodities. Você sabe o que é essa palavra em inglês? Commodity. Commodity é a mesma coisa que matéria-prima. Então, passou uns 25 anos que eu estou aqui, acho uns 30, 40 anos, estão fazendo a mesma coisa, os países do terceiro mundo cavando suas terras, colocando no navio e mandando lá fora, e depois tem que comprar um monte de produtos manufaturados a preços muito altos. Então, gente, Organização Mundial do Comércio, então os intelectuais dominam o mundo assim, com regras, com sistemas, com histórias. Só que os intelectuais têm um defeito enorme. Eles não conseguem sustentar uma população. Quem cuida do arroz e feijão que vem na mesa das pessoas são os comerciantes. Os comerciantes que sabem manusear produtos e comércio. Eles que sustentam a vida. Aí eles aprendem que se nós controlamos o mercado, se nós controlamos os produtos, podemos controlar o intelectual que é o chefe. Hoje em dia, o planeta inteiro está sendo conduzido pelos comerciantes. E, gente, quando eu falo comerciante, não vou falar desse pequeno comerciante que estão nas ruas aqui, não. Eu estou falando de mega comerciantes com trilhões, bilhões de dólares, tomando mais rico que o país inteiro. E quando tem nos Estados Unidos, o Brasil, né? O brasileiro fica achando que o Brasil é o país mais corrupto. Não é verdade. Tem corrupção lá fora. Mas lá fora, apesar dos Estados Unidos, são muito mais espertos que aqui. Sabe o que eles fazem? Eles legalizam o lobby. Você sabe o que é lobby? Você vai no ministro com o lobby inteiro, e você fala para ele, passa essa lei, eu vou ajudar você na eleição. Ele declara o dinheiro que recebeu, e tudo é legal. Agora, se você quer ganhar um pouquinho mais, tudo que tem que fazer é não receber agora quando você está em posição. É esperar quando você sai do governo, aí você ganha um cargo de embaixador da empresa tal, não sei empresa tal, mas é a mesma coisa, a corrupção igual. Quando o dinheiro se torna um elemento para ganhar os votos, a democracia morreu. A democracia fica na mão do detentor do capital e, portanto, não tem mais democracia. O capital vai conduzir. Então, vocês estão vendo, gente, a sociedade sempre tem esses 4 tipos de pessoas. Os trabalhadores, os guerreiros, físicos, orgulhosos, os intelectuais que governam com caneta, os comerciantes que controlam o dinheiro, manda que imposto obedece que tem juízo, porque o cara ele determina arroz e feijão que você tem em casa, então obedeça, senão... Essa gente, cada um que chega no poder, quer se manter. E aí que a sociedade vai. O Tantra está propondo o 4º elemento. Esse 4º elemento é o que nós chamamos de Sadviparas. Intelectuais. O Sadvipara é uma pessoa que é trabalhador, ele é um guerreiro, ele é um intelectual, ele é um comerciante. Entende a psicologia dos 4. Portanto, vai entender o momento quando esses 4 começam a tentar explorar, ou roubar, ou fazer alguma coisa assim. Além desses 4 elementos, ele tem que ser uma pessoa altamente espiritualizada. Na civilização ocidental, tivemos alguma proposta assim, do Hegel, por exemplo, quando falava da superestrutura. Né? A superestrutura hegeliana era exatamente a superestrutura de pessoas que eles são mais... O Platão, ele chamava do homem filósofo. O homem filósofo dizia que esses homens filósofos deveriam estar na frente das nações, na frente da sociedade.
Na verdade, eu sou um filósofo, essa pessoa que tem amor para todos, que tem um espírito de sacrifício, que tem capacidade de analisar, de pensar e compreender os desafios. E, gente, vocês não ficam estranhando? Eu não sei vocês, mas quando eu estava na universidade, muitos anos atrás, lá nos anos 70, nos falava do neoliberalismo para resolver o problema da humanidade. E até hoje você fala do neoliberalismo para resolver o problema da humanidade. Onde que resolveu? Lugar nenhum. Mas vocês não acham estranho? Hoje eu estou na praça, eu estou vendo as casas, estou imaginando que cada um desses aqui está lotado de gente. Como que consegui enganar tanta gente com um negócio que não funcionou por mais de 40, 50 anos, vai funcionar hoje? Como? Qual magia é esse? Magia da televisão, das religiões, de uma educação pouco libertadora. Uma educação que se preocupa em criar peça de reposição. Eu estou falando isso tudo para mostrar por que a nossa sociedade não é sociedade. Uma sociedade de quem pode, cada um por si, Deus por tudo. E as razões são essas. Até que não temos esses líderes amorosos, líderes conscientes, não vamos mudar nada. É muito estúpido esperar de uma pedra ser leite. E, portanto, quem vai resolver a humanidade? Eu não sei, mas eu fico muito triste durante as eleições aqui. Porque um lado, o Lula é o salvador da pátria, na última eleição. Outro lado, o Bolsonaro é o salvador da pátria. E você? Qual é o seu papel? Qual é o seu papel? Você de observador? A comunidade é sua. A sociedade é sua. O país é seu. Bolsonaro, o Lula, são seus empregados. Não são seus chefes. Nós colocamos eles lá para atender a nossa necessidade. Então, a massa social do planeta, infelizmente, não só no Brasil, não, do planeta, são pouco ainda que entenderam que nós somos o país, nós somos o planeta, nós somos tudo. E nós temos que caminhar juntos para resolver nossas questões juntos. É impossível, porque o Brasil é um país gigantesco, riquíssimo. Eu posso falar isso, porque, no mínimo, já viajei muito nesse mundo, tá? E... alguém sabe do nióbio, gente? Alguém já ouviu falar essa palavra? Nióbio. Quem já ouviu falar? Ah, muito obrigado. O nióbio, o Brasil é o primeiro produtor do nióbio do mundo. O brasileiro não sabe. O preço do nióbio é decidido na Inglaterra. E você vende no mercado, quando você vai nas vendas do Brasil, é muito pouco. Quando quer sair, é muito pouco. Mas quando você vai nos Estados Unidos, ver quanto nióbio você comprou, aí você se pergunta de onde vem esse nióbio, cai do céu ou vem da onde? Claro, do Brasil. Agora, quem controla esse mercado, eu não sei. Eu não vou entrar no mérito, tá? Então, um país riquíssimo, o petróleo que vocês têm aqui, o ouro que vocês têm aqui, o diamante que vocês têm aqui, as florestas que vocês têm, as águas que vocês têm, as cupuaçu, açaí. Caro, por que tem miséria nesse país? Qual a razão que tem problema nesse país? Porque nós não nos assumimos como cidadão. Eu vou falar isso aqui, minha cabeça está louca hoje, mas vou falar. Assim, ó, o Brasil, infelizmente, nasce da colonização. E todo esse chefe ali em cima ainda acha que é o momento de pegar para eles. E, portanto, o país não tem dono. Sim, tem dono para roubar, para pegar. Se você tenta mudar isso, te mata até. Essa mulher que foi matada lá no norte foi isso. Eu fico bem revoltado com isso, não só porque eu sou negro, mas não é aceitável
que depois de tantos anos de escravidão, os negros trabalhavam nas fazendas. Os índios trabalhavam nas fazendas. E com o fim da escravidão, tudo que se faz é pedir esse povo sair das fazendas. Aí você cria tudo esse faveladas em todos os lados. E depois alguém vai falar de meritocracia. Que meritocracia é esse? Que meritocracia estamos nos falando? Se o povo nem foi dado um pedaço de terra para viver. Quando você cria uma amalgamação de gente num local insalubre, o que você espera disso? Só que hoje a miséria não é só dos negros e índios, não. Você vai no Rio de Janeiro. Hoje, no século 21, 1% que detém toda a riqueza é 99% da população que está. Estamos, como eu falei no início, no campo espiritual, que somos todos um. Na miséria também, gente, somos todos um. Somos todos um. Os juntos vencemos, os juntos falhamos. Então precisa entender essa coisa de classe para entender. Você que quer o bem-estar do país, da população, você tem que entender qual grupo está no poder. No Brasil, meu estudo mostra, inclusive, a ditadura. Todo mundo grita militar, militar. Militar estava só na frente. Quem organizou a ditadura não foram os militares. Você sabe disso, né? Os militares... Gente, ditadura na mesma época, no mesmo tempo. No Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Chile. Que doença está pegando? Foi por acaso? Não foi por acaso. Foi tudo bem organizado, muito bem arquitetado. E aí vem a independência, a democratização. Vou falar. Chegou em 98, em São Paulo. Aí saí da casa. Eu quero ler sobre o Brasil. Porque quando eu aterrissei no aeroporto, eu estava bem preocupado. Nem sabia falar bom dia. Não sabia. Aí, no avião, eu estava pensando, estou indo no país do Pelé, do Ronaldo. Aí estava tudo animado, Pelezinho, Ronaldinho, tudo. Quando o avião chegou no território lá da Bahia, aí que eu vi as casinhas igual as casinhas africanas, lá no sertão. Quando eu vi aquilo, ele falou, Dada, tu não vem jogar bola aqui, tu vem trabalhar com eles lá. Aí me choquei, acordei. Nem bom dia sabia falar, nada sabia falar. Fiquei preocupadíssimo. Não tomei a inteligência de ir nas livrarias para ler um pouquinho mais. Então, quando eu chego em São Paulo, aterrizo lá em Guarulhos, aí o carro vai saindo, que já foi em Guarulhos, sabe, né, que faz uma voltinha assim. Nessa volta aqui, eu vi um outdoor enorme. Nesse outdoor, estava escrito uma palavra mágica. Para mim, tá? Estava escrito Brahma. Aí vi Brahma e falei, mas Deus, esse aqui é esse lugar que eu tenho que estar. Deus me ama. Eu sou mais amado, Deus. Brahma está aqui. Aí eu fiquei doente pensando como que eu vou achar. Comecei a imaginar que de um lado tem a Índia e do outro lado tem o Brasil, tem um eixo eletromagnético entre os dois que trouxe essa cultura aqui. Cara, coisa incrível. Dia seguinte, eu quero saber esse Brahma como que chegou aqui, eu quero ler, quero entender, essa coisa toda. Aí vou na cidade, nós moramos lá no Horto, lá em São Paulo. Aí fui até na Santana, o pessoal me mostrava a banca de revista, né? Eu procurava uma livraria, uma biblioteca, só que eu acho que a minha fala também não era tão boa ainda, então o pessoal me mostrava a banca de revista. Banca de revista na época, gente, eu estava vindo da Ásia. Não sei se você tem noção, mas naquele lugar as regras sociais são diferentes. Então, eu chegando aqui, encontrei uma banca de revista com tanta bunda fora. Eu vou contar para você, era choque de um lugar para outro. Pulava, saía e ia outro. E foi andando assim até São Bento. Quando eu cheguei em São Bento, frustrado e cansado, eu voltei para casa, encontrei o baiano em casa e falei para ele, ei menino, vocês aqui não têm livros, não? Só tem essa banca de prostituição? Aí o menino era brasileiro, sabe? Nacionalista. Aquela coisa. Ele me olhou, bravo nos olhos, Dada.
Você acabou de chegar ontem e hoje está criticando meu país. Isso é o Brasil. Brasil, ele me deu uma palestra, eu, não sabendo como que é o brasileiro, né? Eu recuo um pouquinho, porque achava que ele vai me dar um soco também. Eu recuo um pouquinho para me preservar. Só que com esse recuo, eu consegui ver ele melhor, né? Aí eu vi que ele era um nacionalista, é sincero, ele realmente acreditava naquilo que estava me falando. Então eu falei, então, Dada, você amanhã não sai, você fica aqui em casa. Dia seguinte eu fiquei em casa. Falamos de manhã até a tarde. Eu falei um pouco de francês, sabe? Aí misturando assim. Falamos de manhã até a tarde. Em nenhum momento eu me falei daquela bela arte que vi. Nenhum momento, não que sei, ele falou sobre o Brasil, essa é a cultura do Brasil, esses somos nós, tem que respeitar. Se isso é verdade, ele tinha que me falar no mínimo uma vez sobre essa cultura maravilhosa de bunda fora na praça. Ele tinha que me falar, ele não falou. Esse dia, eu entendi a minha missão nesse país. Eu sou um monte de tanto, a minha aparição desse jeito, porque a minha missão nesse país, eu entendi que o Brasil está sofrendo de exploração psicoeconômica. Você mexe a cabeça das pessoas, faz eles acreditar que eu sou esse aqui, e quando eles acreditam que eu sou esse aqui, aí o comportamento é dessa forma. E você passa um rolo compressor acima de todos. Eu comprovei isso quando viajei para Tailândia. Na Tailândia, encontrei uma brasileira que me viu quando eu estava vindo para cá. Ela me perguntou, Dada, como que está lá no Brasil? Eu pensei, essa vez vou ser esperto, não vou falar de qualquer jeito. Aí falei, mãe, o Brasil está maravilhoso. Já aprendi que eu tenho que fazer um superlativo, sabe? Aí falei assim, o Brasil está maravilhoso. Aí a mãe não me deixou. Dada, me conta mais, me conta mais. Aí fiquei, que eu vou contar? Na cabeça, rápido aqui na mente, né? Estou pensando como vou sair dessa coisa aqui. Aí, mãe, a Xuxa está maravilhosa. A tiazinha está arrebentando. Eu falei essa coisa, essa mulher virou uma tigressa. Dada, que Brasil você está conhecendo? Quais amigos você tem? Isso não é Brasil. Brasil é dignidade. Brasil é... Ela me deu uma palestra de meia hora. Eu falei, aguenta, escuta. Entendeu? Não tem o que fazer. Essa mulher saiu desse país exatamente naquela época da ditadura, onde o brasileiro estava lutando pela liberdade mesmo, né? Então vocês viram, gente, o que eu estou falando aqui? Essa relação da ditadura que todo mundo achava que é cadeia, há uma relação de democratização que é a cadeia mais sutil, mais perniciosa, entendeu? Porque ela não te amarra mais, você é solto. Só que você é solto, com valores, ideias, pensamentos e filosofias totalmente desestruturantes. Entendeu? Aí fala que todo mundo é livre. Que liberdade é essa? Se o exercício da liberdade leva ao escravizamento de si mesmo. Não há liberdade. Isso é exploração psicoeconômica. Você muda a cultura, Coca-Cola, né? Coca-Cola ou a felicidade de viver. Aí todo mundo vai beber achando que bebendo a Coca-Cola está tendo a felicidade. Então, gente, a visão da sociedade é construir esse equilíbrio. Equilíbrio interno, equilíbrio no indivíduo, equilíbrio na sociedade, no ecossistema, na ecologia. Sem pessoas, sem equilíbrio da pessoa, não tem equilíbrio na ecologia ou na sociedade. Não sonha, gente. Não sonha que o mundo vai ficar bem. Eu dormindo, o mundo vai ficar bem amanhã. É tão pouco usa essas falas dos americanos. Pensa que eu vou ficar rico, amanhã eu vou nascer rico. Não existe isso. Simplesmente positivo, ótimo, pé no chão, mão na massa. Faça acontecer. Entendeu? Faça acontecer. Não tem outra forma. Seus pais do primeiro mundo se tornaram porque fizeram acontecer. Vieram para cá
se posicionaram, mataram, exploraram e construíram seus países. Agora, você acha que eles vão dar isso? Nós vamos tornar como assim? Com alguém vai fazer para nós? Não. Né? Então, gente, transformação individual para transformação social, transformação econômica, transformação política. Eu fico ouvindo, alguns anos atrás, aqui no Brasil, falava de luta contra a corrupção. Que é incrível essa luta bonita, né? Lutar contra a corrupção, né? Mas se todo mundo está furtando alguma coisa o tempo todo, quem vai lutar contra a corrupção? Entendeu? Então a luta contra a corrupção começa aqui. Eu lutando contra a minha corrupção interna. Entendeu, gente? Eu primeiro tenho que reconhecer que eu tenho furos psíquicas. E aí eu me abraço, como o psicólogo fala, abraço a sombra, a minha sombra, e começo a dialogar com ela para me harmonizar com ela. Até que eu nego ela. Ela vai me influenciar, porque eu vou ser metade. Estou falando muito de psicologia aqui, gente. Então não há luta externa da ética. A ética é interna. Você seja ético. Você seja amoroso. Você seja bondoso. E você vai gerar um campo energético ao seu redor que vai atrair esse tipo de pessoas. Eu moro em São Paulo. Adoro São Paulo. É a cidade que eu acho mais bonita desse país todo. O clima é tranquilo, não é frio demais, não é quente demais. Agora, na última vez que eu vim para cá, estava voltando para São Paulo, aí peguei um BlaBlaCar, sabe? Um BlaBlaCar, realmente para blá blá blá. Então, aí nesse carro, duas pessoas, que não vou falar quem era, começaram a conversar o que estou indo fazendo em São Paulo. Ele falava de coisa que eu nunca imaginei que tem em São Paulo. Eu estou em São Paulo por 25 anos. Nunca eu ouvi falar desses lugares que eles falaram que eu vou. O mundo, gente, é o que você projeta aqui. O mundo é sua criação. Entendendo? Então esse trabalho individual vale mais que qualquer outra coisa. Nas escolas, remover a educação da ética, do civismo, de filosofia. Claro que não é interessante criar seres humanos que pensam. Mas nós temos que entender que se você pensa, a chance é grande que você vai ser mais útil para a sociedade e comunidade. É isso que eu quero falar. Então, gente, vamos lá rapidinho. Aqui tem um monte de slides. Estou falando mais que meu computador está andando. Esse jeito aí de se dar metade, um quarto do planeta para si mesmo não vai dar. A saúde integral, Tantra é universalismo. Tantra é a saúde individual. Desenvolvimento integrado ao corpus. O físico tem que estar bem. Nosso corpo físico, essencialmente, você tem ossos, você tem músculos. Isso é para sustentar a estrutura. É para sustentar a estrutura. E você vai ter que cuidar disso com a alimentação que você come. Agora, além desses dois, tem coisa mais importante ainda que corpos. Aqui eu vejo gente querendo ter um peito de elefante. Está tudo bem ter um peito de elefante. O perna de não sei o quê. Mas assim, ali dentro tem um sistema chamado nervoso. Outro sistema chamado sistema endócrino. Esse dois controla toda a nossa fisiologia. Controla nosso pensar. E, portanto, vamos ter que tratar dele no físico. Aí a mente, estudo e a espiritualidade guarda um tempinho para você. Guarda um tempinho para estar contigo mesmo. Né? Essa é a espiritualidade. Espiritualidade sem rótulo, gente. Se você é católico, então guarda um tempo para estar com Jesus no seu coração. Se você é budista, guarda um tempo com Buda.
Mas se você nada disso aí, guarda um tempo contigo mesmo. Porque, na verdade, os nomes que damos a Deus são nós que damos nomes, tá? Agora, quem é Deus exatamente, não vou entrar no mérito. Então é isso. O universalismo e a saúde coletiva. Sem discernimento. Estabelecimento de relações humanas, sociais, econômicas, políticas e culturais, formulada para o bem-estar e o desenvolvimento do potencial pleno de seres humanos e da biodiversidade. No planeta Terra, decretamos os humanos como os seres mais inteligentes. E, portanto, nos otorgamos o direito de matar todo o resto. Somos tão bem inteligentes, né? Quando você é chefe de família, você acha que tem direito de matar os filhos? Claro que não. Então, você é chefe do planeta e você se dá o direito de matar todos os outros. Anualmente, matamos 77 a 79 bilhões de cabeças de animais. Aí o Bernard Shaw fala, até que os humanos vão criar tanta miséria no reino animal, esses humanos não conhecerão paz. Então, gente, e saúde entre os humanos. Os índios, né, fui para a Amazônia bem recentemente e vou contar para você um lugar maravilhoso. Eu acho que não conhecemos a Amazônia. A energia de lá é muito alta, muito alta. Se você quer meditar, ache um lugar. Só não faz como eu, tá? Eu fui à noite para meditar. Gosto de meditar à noite, na floresta. Aí foi meditar. Depois da meditação, agora tem que voltar. Tava tudo escuro. Tu não vejo nada, entendeu? Aí foi para cá, foi para lá, foi para cá, foi para cá. Falei, Guilherme, para, pensa, concentra. Como você chegou aqui? Aí concentrei, me lembrei como que cheguei, aí fui andando. Você sabe que não se perdeu quando chega em casa, tá? No processo você não sabe. No processo você não sabe. Então gente, os índios conseguiram viver em harmonia com a natureza. Nós outros nos achamos mais evoluídos. Mas a nossa evolução está destruindo o planeta. Então, quem é mais evoluído? Nós ou eles? É só para lembrar o elemento histórico. Quando os europeus vieram no continente americano, a população das Américas era maior que a população europeia. E na Europa, na época, sofria de todo tipo de doenças. Nas suas cidades. Na América, cidades eram limpas, sem nenhum tipo de doença. Então, nos colocamos no topo, mas na verdade, não somos assim no topo. A civilização indígena tem uma visão filosófica. Eu acho que não encontramos nas ruas de São Paulo, o de Belo Horizonte, o de Ribeirão. É a filosofia milenar de todos os povos, dos povos antigos. Se você tem chance um dia de ir conviver, eu aconselho. Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Então, gente, o que é esse Tantra, afinal de contas? Gente, o Tantra é um processo de transformação. Da transformação da divindade latente em divindade suprema. Cada ser humano que nasce no planeta Terra é o reflexo da consciência suprema. Ontem, meu irmão Orlando, quando ele falava, quase ele diz, assim na Terra como no céu. Cada vez que você veja uma estrutura orgânica, aquela estrutura orgânica vai ter uma mente. E cada lugar onde vai ter mente, vai ter manifestação de luz divina ali dentro. Então, Tantra, quando eu falei do cérebro, na fase inicial somos animalzinhos, aí sentimentais, aí intelectuais. Depois de um tempo, quando cansa de tudo, e não cansa, mas a mente teve bastante experiência, você começa a realizar que a sua paz está dentro. Que tudo que você procura está dentro de si. Inclusive, pedir coisa a Deus. Cadê Deus? Você vê que eu fiz Deus. Aí são nuvens. Deus está ali, mas Deus está aqui também. Está aqui, está aqui, está aqui, está.
Algumas pessoas falam isso de panteísmo. Nada de panteísmo. O que a física quântica fala da não localização de Deus. Deus é não local. Está em todos. Então, esse tem que acordar. O caminho da espiritualidade, de novo, é importante. Pessoas acham que tem muitos caminhos. Não tem muitos, só tem um para cada um de nós. O caminho, como que eu me sinto agora, e qual é esse estado de pureza, de divindade. Esse gap é o caminho da espiritualidade. Você pensa um círculo, Deus no centro, e nós nas periferias. E cada um vai ter que trilhar para chegar no centro. No Tantra, esse centro é representado pela coluna vertebral do ser humano. Nos chakras, gente, tem alguém que nunca ouviu falar de chakra? Já ouviu falar de chakra? Os nervos que manipulam a nossa mente, às vezes se juntam em um lugar e fica um monte deles. E quando se junta, por exemplo, nessa região, eles acabam controlando as funções psíquicas da mente humana nessa região. Então, essas regiões têm esses encontros de um monte de nervos, são chamados de chakras. Aí são um monte do corpo humano. Mas tem os principais, que usam função muito importante. Aí são que são encontrados na espinha. Aí no umbigo tem, no coração tem, na região da sexualidade tem, na base da espinha tem, aqui tem e aqui tem. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Do Brasil? Sim. Mas pensa. Tu não lembra? Não? A Marechal Teodoro da Fonseca. Tem um cara que sabe. Ai, eu moro A questão não era isso, não. A questão era observar. Ela fez assim. Não, eu não conheço. Ela fechou aqui, ó. Ela fechou aqui. Ele, se quisesse pensar, ia fazer a pessoa não fala assim, que não bate a perna, não bate o peito, ele vem aqui. Esse centro controla a mente. É um chakra. Agora, quando você quer dizer para seu filho que você ama, fala para papai que você ama ele. Então, fala para seu irmão que você ama ele. Não. Sem falar. Com gestos. Com gesto. Você coloca a mão no coração, alguma coisa assim. E você mostra para ele e diz: tu. Muito obrigado. Então, gente, amar vem desse aqui, ó. É um centro também, um chakra. Tem um monte de coisa aqui. Agora, quando você está com raiva, o umbigo esquenta. Quando você está com medo, o umbigo um pouquinho. O terror, aí a urina pode escapar. O cocô também pode escapar. Então, o centro. Então, esses são chakras. Os chakras são os intermediários. São subestações de funcionamento da mente. Então, de um lado você tem os chakras e do outro lado você tem as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas aqui mandam os hormônios no corpo, neurohormônios com quais nós agimos, neurotransmissores, essas coisas. Essa é uma máquina de um lado e os nervos. Os dois, os dois trabalham juntos. Trabalham juntos. Então, Tantra, a divindade latente, o dormente na estrutura humana, é chamada Kula Kundalini. O espírito da prática de Tantra jaz e infungir uma energia, uma vibração nessa Kula Kundalini, e levar lá e empurrar ela até os chakras aqui em cima. Essa é a prática do Tantra. É uma ciência, não uma crença. Não é uma oração. É sentar, cruzar as pernas e focar na sua essência. Tem vários tipos de métodos para fazer isso. O objetivo é libertar a mente humana de todo tipo de amarras, de todo tipo de limitações. Tantra, expandir, libertar. A ciência que liberta a mente humana das suas amarras
expandindo essa mente, esse é Tantra. Portanto, qualquer coisa que expande a mente humana é Tantra. Entendeu? Qualquer processo que ajuda a expandir a mente humana é Tantra. E o objetivo da sociedade, como falamos, a sociedade é a caminhada de seres que acordaram, que chamamos a primeira expressão da ética, primeira expressão da moralidade, são conscientes que eu sou outro. Estão indo aonde? Estão indo até a unificação deles mesmos, na consciência. Isso é assim para mim e isso é assim para todos. É minha responsabilidade individual, é fazer meu trabalho interno. Minha responsabilidade na sociedade é criar condições, não impor aos outros, é criar condições para que todos possam ter a capacidade de pensar e compreender e caminhar. Entendeu? O caminho da espiritualidade não é proselitismo. O caminho da espiritualidade é criar condição harmônica no planeta Terra para que todos tenham oportunidade de filosofar um dia. Quem sou eu? De onde vem? O que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? O ser humano vai ter que responder isso para ela mesma. Quando ela não responde, ela se torna uma massa de manobra dos outros, sem dúvida nenhuma. Então você que quer ser dono do seu nariz, mandar cima de ti, não tem outro jeito. Mas infelizmente no planeta Terra, bilhões de seres humanos não têm essa chance. Em São Paulo, onde eu moro, tem uma mãe que trabalha lá na nossa casa. Ela mora fora de São Paulo, em Mogi das Cruzes. Ela vem, à noite bate um ponto num supermercado enorme, numa loja enorme, a noite toda. E da manhã cedo chegava para bater o ponto na nossa casa. Então trabalhava dia e noite. Um belo dia estou descendo do meu quarto, encontro a mãe sentando na mesa, um prato de comida na frente, colher na mão e dormindo. Você imagina, cansada a um nível que nem comer ela não conseguiu. Quem tempos tem essa pessoa para filosofar? E são muitos. E se a grande maioria é assim, você pode imaginar que sociedade nós vamos ter. A solução nossa a isso é criar mais prisões, colocar mais gente nas prisões, construir mais escolas, descentralizar a economia, criar condição de existência. Essas são as responsabilidades do tântrico na sociedade. A responsabilidade da sociedade é criar condições para a sociedade se levantar. Vocês ficaram tão quietos, né? Ficaram tão quietos pensando, será que eu estou falando coisas estranhas aqui? Mas acho que vocês entenderam a responsabilidade que cada um de nós tem. Não sonha fim da corrupção lá no país. O que significa isso? Isso é subjetivo, não existe o país. O país é uma noção. O país existe quando tu e eu decidimos que isso aqui é nossa terra. Aí cada um de nós aí começando a se agir com amor e cuidado com o outro, aí sim que temos um país. Senão não temos um país. A África inteira está cheia de países lá. Que países que tem lá na África? 1882, as potências europeias decidiram de se dividir o bolo que chamava África. E depois de se dividiram, hoje temos países. Mas aqueles países africanos, vocês acham que são independentes, não é? Nenhum deles é independente. Todos eles são colonizados até hoje. Mas daquela forma mais inteligente. Não é mais com militar no país, com dominação. De uma forma mais perniciosa. Então, gente, esse tipo de coisa são coisas que o tântrico, vocês que têm carinho para a sociedade. Agora, o triunfo da espiritualidade. Não existe nada nesse universo que você não consiga resolver. A força espiritual. A força espiritual em tudo e cada entidade viva. A interpretação prática do Tantra é despertar essa força espiritual, expandi-la com o objetivo de unificá-la com a suprema divindade. Uma pessoa que, independente de caste, de credo ou de religião, aspira à expansão espiritual ou faz alguma coisa concreta nessa direção, vai ser um tântrico, uma tântrica.
Tantra por si só não é nem religião, nem um ismo. É a ciência fundamental da espiritualidade. Então, gente, às vezes nós pensamos que somos fracos, não é? Que nós não temos força, que não temos aquilo. De acordo com a física quântica, eles dizem que o átomo é um vazio, 99%, 100% vazio, mas com um pontinho cheio de energia cósmica infinita e consciência cósmica infinita. Quantos átomos vocês têm no seu corpo? Quantos átomos você tem no seu corpo? Bilhões. Agora, cada um desses átomos tem pontinhos cheios de energia cósmica infinita e consciência cósmica infinita. E ainda nos achamos fracos. Temos que mudar esse jogo de interpretação. Ao invés de nos ensinar que somos nada mais que aquela consciência criadora, nos ensinaram que somos pecadores ao nascer. E aí você escolhe o que vocês querem. Então, gente, a luta interna e externa, internamente se aprimorando, externamente fazendo algo bom. É aí que vem a questão da espiritualidade. Oi, gente, a minha palestra vai para ser 1 hora. Eu acho que extrapolei já. Então, eu vou parar um pouquinho, ver se tem algumas intervenções, uma pergunta, um acréscimo. Mas antes de eu parar de falar, vou dizer uma coisa. O planeta Terra, nesse momento, está passando o momento mais importante da sua história. É o momento onde o planeta Terra ou vai subir num patamar elevado ou vai se destruir. Os humanos do planeta Terra já desenvolveram o físico, já desenvolveram o intelecto. A intuição é pouco desenvolvida. Ou nós vamos entrar nesse campo da intuição, nesse campo do conhecimento de si, conhecimento do universo, é realizar que o meu corpo é composto dos mesmos elementos que o corpo dele, que a fome que eu sinto é a mesma fome que ela sente, que o desejo de liberdade que eu tenho, o mesmo que ela também tem. E então, juntos nos unirmos para fazer isso acontecer, é hoje. A boa notícia, isso eu posso falar com autoridade. Os mestres do universo inteiro que pisaram nesse planeta Terra, todos eles, Jesus, Buda, Shiva, todos eles estão os olhos nesse planeta. Porque é um momento inédito para o planeta Terra. Momento que chamamos de transição planetária. Momento de mudança grande. Inclusive, o meu amigo ontem estava falando, se nós não fazemos, a natureza vai fazer. Só que eu vou contar para vocês, a natureza não é seu amigo. Ela faz essas coisas com tsunamis, com terremotos, com todo tipo de bagunça aí. Alguns pessoas de nova era acham que é bonito, que vai haver calamidade, depois nova era vai chegar. Não, calamidade não é bonito para ninguém. É muita dor e sofrimento. Tanto para espiritualista, fica achando que eu sou espiritualista, não vou ter dor. Mentira. Se cair um fogo aqui hoje, tu vai ter que queimar também, eu vou me queimar. Estamos tudo no mesmo barco. Então, vamos trabalhar assim mesmo. Porque o quantum energético, gente, eu falei da energia espiritual. Eu falei que todo mundo tem. Temos a beça, demais que sabemos que temos. Então, vamos começar a nos trabalharmos para potencializar e viver com isso. Entende? Gente, o mundo material só por te dar pouca energia. Comida e arroz te dá pouca energia. A energia mesmo está no ar, está no vento, está no éter. E quando você entra dentro de sua estrutura, você gera um estado de vida muito maior ainda do que você encontra aqui no mundo externo.
Então, gente, o momento de acordar. Se você já acordou, o momento de aprofundar sua caminhada interna. Porque no final de contas, quando o meu mestre chegava na nossa frente, ele falava assim: quando eu chego na frente de você, eu não consegui ver que isso aqui é pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D. Tudo que eu vejo são energias. Então vamos, cada um de nós, alavancar o patamar energético individual. Sabe o que acontece? Se você faz isso e eu faço isso aqui, vai se criar uma ponte entre nós dois. Se ele também faz isso, vai se criar uma outra ponte, uma outra ponte. Daqui a pouco o planeta inteiro vai ficar cabeado dessa energia de transformação que vai reduzir, escuta-me bem, gente, vai reduzir a capacidade dos malvados agir. Vocês entenderam? A força espiritual vai ser tão grande que eles não vão ter o que fazer. Então, a sua ética, a sua busca do bem tem que ser tão forte que um bandido na sua frente pensa 1000 vezes antes de agir. Entenderam? Esse é o momento que estamos. O momento não vamos sair, ele falou bem ontem, da terceira dimensão à quarta. É uma mudança psíquica, psicoespiritual, não é física. Claro, o físico vai acompanhar. O físico não tem escolha que acompanhar a mente. Então, vocês estão vendo as crianças que estão nascendo hoje, os corpos mais leves, inteligentes, mais rápido, tudo cheio de lógica, matemática, assim, incrível. Um monte deles nasceram para ajudar o planeta a avançar. Cuida deles bem, cuida das crianças bem. Mas não vamos jogar essa responsabilidade para eles. A responsabilidade é nossa, de criar as condições para essa transição planetária seja sucedida. Os mestres, o meu mestre nos fala assim, uma pessoa perguntou para ele: "O mestre, aquela nova humanidade que você tanto fala, um dia vai acontecer mesmo?" Aí o mestre falou assim: "Espero que você estará lá no dia da inauguração, porque tudo já está feito." Escuta-me bem, gente. Tudo já está feito. Quando você quer fazer uma pizza, por exemplo, você quer fazer qualquer coisa, você imagina ela primeiro na sua mente. Depois de criar essa coisa tudo na sua mente, que você materializa ela. Por isso que ontem ele falou que a espiritualidade que guia a matéria. Então, essa imaginação que você gera na sua mente, os mestres já fizeram. A diferença entre a imaginação de um cidadão como eu e dos mestres é que o que eles imaginam se materializa já. As nossas imaginações também vão se materializar, mas não sabemos quando, dependendo dessa capacidade de concentração. Então, no plano fora da realidade material, a nova humanidade já está feita. Precisa de seres humanos para atrair e fazer as boas-vindas a essa nova humanidade. Algumas pessoas esperam que Jesus vá voltar, que Shiva vai voltar, que Buda... Esquece, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não são eles. É nós. Eles já fizeram o que tem que fazer. É nós que temos que agora nos apossar disso. Aí nós vamos dizer, nós fizemos. Mentira. O nosso trabalho é muito pequeno. Simplesmente, seja uma pessoa ética na sua vida. Um ponto. Seja uma pessoa ética e faça práticas espirituais. Prática espiritual não é oração. Oração sim, se você quiser, mas mais que isso. Feche os olhos, sente Deus no seu coração de manhã e de tarde. Tenha consciência que Deus está contigo o tempo todo. É assim, quando abre os olhos, veja Deus nos outros também. E aí interage com os outros, com essa consciência espiritual. A admissão da matéria. Esse é um ponto. Segundo elemento. Une os moralistas. Se une com as pessoas do bem. Negro, branco, moreno, católico, budista, não importa. A pessoa está fazendo algo bom, se une com ela. Ajuda, se junta. Os bandidos
São muito poucos. Os bandidos que bagunçam o planeta inteiro são muito poucos. 1%, menos de 1%, aliás. Porque não todo mundo de 1% que é bandido, não. Menos de 1%. Nós somos 99% mais. Mas 99% que não se fala, que não se une, que não arquiteta, bobos, entende? Bobos. Chega de bobeira, assim que fala? De bobeira? Chega, né? O momento chegou dos pequeninhos se unirem. Então, une as pessoas éticas. E luta. Terceiro elemento, lutar. O Brasil não gosta muito dessa palavra, né? Então, eu vou usar uma palavra mais bonitinha. Assim, ó. Participa na transformação. Me falaram assim que quando estou no Brasil, um professor lá em Brasília, eu disse para ele, eu quero fazer uma revolução. Falou, Dada, essa palavra não está bem-vindo aqui. Você não pode falar uma revolução. Aí eu perguntei, o que você vai falar então? Você fala transformação. Então tá bom, vou falar transformação. Então, esses lugares, por exemplo, gente que vive nas favelas, gente, uma condição insalubre. Tem que mudar aquilo. Uma mãe que tem que trabalhar dia e noite, isso tem que mudar. Então tem um monte de coisa onde você pode agir, que eu falo, luta contra todas as coisas que degeneram a mente humana. Eu vou dizer para vocês, não, essas pessoas que têm que dar um ponto de manhã de tarde, essa mãe que trabalha lá na minha casa, é altamente espiritualizada. Tudo que não tem é bem material. Não sei se vocês entendem isso, mas vou dizer para você uma coisa. Numa vida, você nasce um rei, cheio de bens. Numa outra vida, você nasce um mendigo. Então, não é que alguém é pobre que não presta. Um monte de pequenininho aí na rua. Pode ser que foi gente, mas eles têm que agora experimentar. Pode ser que quando ele era rei, maltratou um pequenininho. Aí nessa vida ele tem que experimentar aquilo ali. Então, potencialidade está em todos. Vou finalizar falando, meu projeto de vida agora para frente é educação. Eu estou aqui na INE, porque eu criei uma parceria com o pessoal da INE, no campo da educação. Vamos criar escolas modelos, que vão formar nossas crianças a ser crianças universalistas cidadãos. Me levei mais de 60 anos para entender o mundo. Nossos meninos, aos 18 anos, vão entender tudo e vão ter capacitação de agir. Esse é o tipo de educação que vamos montar nesse planeta Terra, juntos. Então, eu estava falando, convidando vocês nessa senda. É a melhor coisa que podemos. Vocês estão vendo, tudo está quebrando já. O dólar está sendo desmontado, a Europa, bandido nem tem pena dos europeus. A Europa, aquele país bonito, tudo, estão quebrando ele também. Vai assim, todo canto lado. Quando essa miséria se implanta no planeta Terra, os humanos vão ficar deprimidos, ansiosos. E aí vão procurar luz em algum lugar. E você tem que estar lá para dar esse apoio. Entendeu? Você entendeu o seu papel, senhor? E meu papel também. Nós temos que estar lá para dar colo à humanidade nesse momento que mais vai precisar. Mas se fazemos nosso trabalho bem e acrescentamos o número de pessoas que entendem essa verdade simples, pode ser que nem precisa de calamidade. O meu mestre nos diz que as calamidades não são escritas na pedra. Vai depender do que os humanos fazem. Está na nossa mão. Gente, eu queria abrir a mesa então. Se alguém quer fazer uma pergunta. Muito obrigado a vocês, gente. Muito obrigado. A palestra é sempre dos participantes. Vocês me energizam. Vocês mandam sentimentos. Vocês mandam ideias. Eu só vocalizo. Muito, muito agradecido. Sim. Vou
dar o microfone para todo mundo. Quem quiser falar. Quem quiser falar, sim. Gente, então o microfone está aberto aqui. Quem quiser fazer uma pergunta, acho que é legal para a gente ouvir todo mundo. A dúvida de todo mundo, a gente acaba compartilhando. Vamos por... Tá bom. Gente, boa noite, boa noite. Eu me chamo Adria Maria, sou professora aposentada. E você falou uma coisa fundamental. Não assisti todas as suas palavras. Cheguei no meio, na metade. Muito obrigado. Mas achei querido. muito importante. E você falou uma coisa fundamental, que é a questão da educação. Eu acho que são coisas que nós temos que observar, principalmente pais, homens, mulheres, adolescentes, professores, a sociedade em si, principalmente nossos gestores. Que a educação, gente, para quem eu que venho, sou 15 anos aposentada, mas ainda trabalho dentro das escolas com educação, com alguns projetos voluntários. E eu considero a educação o espaço mais violento que tem dentro da sociedade. Ali dentro das Muito escolas obrigada. se repete Foi todos os tipos de As violência. suas palavras É a violência foram sexual, todas é a questão da violência mais contra pura as luz. mulheres, Muito é a obrigada. questão do Muito racismo, é a questão das diferenças Ele de deixou um classes abraço para você, sociais. o rapaz estava aqui, E as te agradeceu crianças, infinitamente, desde a falou que pré-escola, chegou na metade e elas adorou. repetem aquilo que elas aprendem em casa. É discriminar mesmo. E a gente tem que fazer essa observação de em que mundo nós estamos e como é que estamos educando nossas crianças, nossos adolescentes. Daí que a gente vê tanta violência acontecendo dentro das escolas e os professores não sabiam o que fazer, como fazer. Porque também não existe um projeto de educação para que possa também orientar todos os gestores, orientar professores, orientar os funcionários da escola, orientar pais, orientar mães. E hoje as igrejas elas estão muito fortes dentro das escolas. Que não querer que a escola discuta gênero, não querer que a escola discute violência, não querer que a escola discute racismo, só que isso está acontecendo e vai influenciar nossos alunos desde a pré-escola, os pequenininhos de 3, 4 anos, a se tornarem racistas, violentos. Aí nós vamos tratar de uma sociedade doente, quando nós podemos coibir tudo isso agora. O respeito que os alunos, os adolescentes têm que ter, certo? Em relação uns aos outros, para que justamente no futuro a gente não torne uma família violenta. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Querida, você falou com tanta energia e enfaticamente. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, só tenho a agradecer. É uma pessoa aposentada, não sei se vocês notaram, mas eu notei a energia dela, a determinação dela. 15 anos aposentada, ainda está nas escolas. Eu acho que ele está falando do que ela vive. O método de educação, vou falar uma coisa estranha, mas vou falar. No planeta Terra, as crianças não são educadas a ser humanos, são educadas a ser trabalhadores. Então, a primeira educação é educar as crianças a ser humanas. Na idade infantil, a criança tem que desenvolver inteligência emocional, sentimento, amor, essas coisas. E com certeza, matemática e física é fácil de ensinar. Então o problema que ela colocou é um problema que nasce bem lá do princípio. Alguém mais quer falar alguma coisa? Boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Sandra. É um Oi, prazer Sandra. estar aqui compartilhando O prazer é nosso, e querida. recebendo todo o seu ensinamento. Muito obrigada. Muito agradecido. O senhor falou sobre a questão dessa nova geração que está aí. E o que nós estamos vendo enquanto professores é o seguinte: as crianças que estão chegando são crianças dinâmicas, extremamente inteligentes, com outros comportamentos, enfim, outra postura. E o que me preocupa, como professora, é o tanto que essas crianças estão sendo medicadas. O olhar com relação a essas crianças é um olhar de que elas têm algum problema. E nós sabemos que elas não têm problema, são crianças da nova era. Só que essas crianças, elas estão simplesmente sendo mortas. Porque a partir do momento que elas começam a ser medicadas, toda aquela luz que existe dentro delas está sendo apagada. E eu fico muito triste com isso. Gostaria que o senhor compartilhasse com Querida, todos nós você isso. acabou de falar uma coisa muito, muito importante.
Gente, me permite, tá? Planeta Terra tem um número pequeno de pessoas que querem manter o planeta Terra nessa banha-maria de egoísmo, de tudo. Eles gostam dessas energias negativas. A grande parte da população não é assim. Então, o sistema educacional aqui imposto é exatamente esse, entendeu? As crianças, quando ele falava dos pequenininhos, não sei, eu olhava o rosto dele, ele é apaixonado por eles, né? Ele é apaixonada. Aí quando ele falou que é médico, ficou, putz, matou meu filho. Na nova educação humanista, não concordamos de jeito nenhum com rotular a criança com síndrome daquilo, síndrome daquilo, síndrome daquilo. Nós criamos um molde que nós queremos que se encaixe dentro dele. E se não se encaixar, então nós medicamos eles para eles se encaixarem. E se medicar eles significa cortar a cabeça deles, pouco importa. Tem que se encaixar, porque não pode ser diferente. A nossa educação, como Paulo Freire colocou, tem que ser libertadora. A criança correndo atrás do sonho dele. E tem que criar ambiente escolar para isso. E essa criatividade, a criatividade, gente, eu passo antes da divinidade. Então não dá para abafar a criatividade de uma criança para trazer ela de volta na lógica matemática do intelecto. O intelecto, os sentimentos, intelecto, criatividade, intuição. Essa é a ordem. Então a criança que já é assim, já é muito avançado. Ajuda ele a se ajustar com o mundo pouco a pouco, mas já está quase tocando também a espiritualidade. Então o método de educação vai ter que se ajustar com isso. Tenho muitas experiências andando no planeta Terra assim, e acredito que tudo vai mudar. Outros planetas existem onde exatamente a educação é isso. Pequenininho, educação emocional, sentimental, artística, criativo. E quando o intelecto começa a se aguçar, mas aí que entra na lógica matemática, para administrar matéria. Mas o tempo dele todo não é para administrar matéria, não. Essa coisa de ficar trabalhando de manhã até tarde para ganhar pão, coisa de animal, gente. Não é coisa do humano, não. Não, é humano hoje assim que somos, né? Temos que trabalhar de manhã, tarde até a noite, né? Mas, na verdade, na sociedade do futuro, os seres humanos vão se ocupar com a produção de riqueza, vamos utilizar ciência moderna, já temos inteligência artificial, significa que podemos criar máquinas para arar as terras, máquinas para colheitas, máquina para empacotar, máquina para construção. Então os humanos vão se ocupar do quê? Os humanos vão se ocupar com arte, ciência e espiritualidade. Isso já é uma obrigação hoje. Se a inteligência artificial, a internet das coisas, é usada para enriquecer os capitalistas mais, então nós todos temos que nos considerar aposentados, inúteis para a sociedade. Então uma mudança que já está aqui na sociedade. É isso. Muito agradecido pela sua colocação. Eu assino a mais de tudo que você disse. Muito boa noite. Boa noite, querido. Com a sua presença. Muito agradecido pela sua presença também, querido. A minha pergunta é com relação se no seu projeto haverá assim, o ensino de educação sexual na sua escola, porque eu vejo que a sociedade também carece muito disso. Sim. Quando você faz uma educação equilibrada, as crianças vão entender todos os aspectos das suas vidas. Não vamos falar em educação sexual, não vamos dar esse rótulo, porque também é um rótulo que acaba sendo mal entendido e às vezes mal praticado. Às vezes, os desvios éticos dos adultos é levado para as crianças. Isso não pode ser. Mas a criança tem que entender como que nasceu, por exemplo. Não caiu de uma árvore, né?
vai ter que entender que tem seres diferentes. Então, uma educação integral, sim. Boa noite, meu nome é Charles, eu sou inspetor de alunos. Opa! Estou muito grato em assistir essa palestra. E só um adendo aqui pro amigo. Realmente, exatamente o que o senhor disse agora, o pessoal entende que educação sexual é ensinar sobre o sexo, fazer o sexo. E não é não colocar a mão no meu corpo, que a pessoa não pode isso, não pode aquilo, entre outras coisas. Indo à minha pergunta agora, acredito que não é nenhuma pergunta, talvez um esclarecimento, um direcionamento, pode-se dizer. Há um bom tempo eu comecei a ler, eu sou muito fuçado, né? Eu comecei a ler sobre espiritualidade, sou espírita kardecista hoje. Comecei a ler, a me aprofundar, a tentar ser melhor a cada dia. Então, o que eu gosto de fazer mesmo é passar informação. Então, por exemplo, a gente fica vendo palestras e a gente vê, aí vai embora e de repente você percebe que você não muda. Então eu falei, como que eu vou mudar? Então eu comecei a fazer coisas que eu gosto, que eu percebi que eu gostava, e o que eu faço talvez sirva de auxílio para alguém também. Como eu gosto de passar informação, eu gosto de falar muito, eu uso os stories das redes sociais, que é onde o pessoal está sempre, todos curiosos, né, querendo saber da sua vida, mas eles veem coisas que eu desejo publicar. Então eu coloco nos stories links, eu coloco alguma frase, pode uns achar, sempre vai ser isso, uns acharem ruim, outros, que bobeira, não sei o que, passa reto, mas graças a Deus sempre tive retorno, e aquilo faz bem também para o seu ego, de certa forma, e bem para você, que é energia, uma troca de energia, querendo ou não. O que eu quero dizer também é o seguinte, o mundo, a mídia é toda cheia de complô, né? É uma junto com a outra. Então, a gente para e fala, poxa, só tem coisa ruim. Particularmente eu, na minha faculdade, eu aprendi com um colega, ele falou, eu não assisto mais TV. Então, desde 2019, faz um bom tempo, eu não assisto mais TV. Não tem TV, não faz diferença para mim. Com isso tudo, eu encontrei nas redes sociais também um exemplo, uma página no Instagram, quem quiser acompanhar, não é minha, claro, mas ela se tornou grande, eu achei legal isso, chama Razões para Acreditar, tudo junto. Razões para Acreditar, é uma das que eu comecei a espalhar pro pessoal, tal, achei bacana, que só tem coisa bacana. É o que você disse na palestra, as coisas, entre aspas, ruins, né, não tão boas, 1%, 2%, 5%, que seja 10%, mas nós somos 90%, 99%. E a questão que a colega, a professora, estava ali há pouco, não a outra, das crianças, a respeito das... acredito que você já deve saber também, isso é a respeito das crianças índigo e cristal. Entre outras, é muito interessante quem puder ler sobre, para de repente identificar na família também, e de fato, não necessariamente medicar. O remédio está no coração, Tá dentro. tá na mente. As pessoas falam não medicação, mas meditação. Isso. Meditação. Obrigado. Isso. Ela aqui, não, espera, ela aqui. Ela foi antes, já. Não, tu. Tá. Eu corroboro com tudo que você disse. Estou aqui para somar. Maravilha. Também não assisto TV desde 2016. Uau. O que me ofereciam não era aquilo que eu queria receber, então desliguei. Mas o seguinte, eu queria, matematicamente, eu sei que você pode fazer isso, porque até hoje eu não consegui sintetizar essa
frase: somos todos um. Eu queria entender ela. Eu entendo ela aqui, no meu coração. Ah, Eu queria entender. é o lugar mais importante. Eu queria que alguém me falasse palavras. Sim, eu vou tentar. Quando eu estudava lá na África, estava fazendo engenharia. Aí apareceram os monges, aí fiquei muito apaixonado com eles. Aí comecei a correr com eles lá na cidade. 3 semanas depois voltei na faculdade, tinha exame. E tinha 3, 4 livros de matemática que tinha que estudar em 2 dias. Eu sei que não tem condição de fazer isso em 2 dias. Então eu fiz um diálogo com Deus. Falei: Deus, escuta-me bem direitinho. Se essa prova acontece normalmente, eu não vou passar. Só que a faculdade inteira sabe que eu sou um yogi. Se eu não passar, ninguém dessa faculdade vai querer fazer yoga depois. Então, esse é o interesse que eu passo. É não meu, seu. Para manter sua hora, que essa coisa de yoga é boa. Aquela massa aí no fundo. Aí o que eu fiz? Essa coisa de somos todos um, né? A diferença é só no corpo. Eu sou um homem, você é mulher, tem corpo preto, grande, essa coisa é externa. A mente, o intelecto, eu nasci na África, tem dado da África, você nasceu aqui, tem dado aqui, tem diferente nessa coisa. Agora, as camadas daqui em cima não tem diferença nenhuma. Estão tudo junto. Dependendo de quanto alguém faz seu trabalho ali dentro, vai se desenvolver. Então, quando eu era estudante, eu não vou falar o que eu fiz exatamente, mas vou dizer que eu fechei meus olhos e me diz que o professor sabe as perguntas. Se ele sabe, a minha mente superior dele é a mesma, então eu também sei. Aí eu entrei nessa camada, escrevi as perguntas no papel, estudei 4 perguntas e passei. Entendeu? A mente, aqui tem distância. Nesse nível, estamos todos conectados. Por isso, quando você sai daqui e encontra um brasileiro, ele não precisa falar que sou brasileiro. Você vai ver, sabe que é brasileiro. As mentes são conectadas. Agora, além da mente, a alma é universal. Deus que está ali é o mesmo aqui, o mesmo aqui, o mesmo aqui, o mesmo tudo. Aí que eu falo, somos um aqui, é bem melhor que matematicamente. Aí por isso que fala, a matemática que cria os computadores, os binários, 1 é 0. 1 é Deus, 0 é tudo o resto. Se você faz 1000 coisas, cultiva, cria casa, é 0, 0, 0, 0. Se tu não lembra do 1, tudo isso é inútil. Se tu lembra do 1, aí tudo isso é lucro. Aí vira 10, 100, 1000. Em termos de mudanças, a força espiritual é muito maior que a física, que a força intelectual. Então você precisa um cidadão honesto para 1000 pessoas desonestas, 1000 pessoas intelectuais. Aí a necessidade de construir seu crescimento espiritual. Porque não vai ser uma proporção de 50-50. Vai ser uma proporção de um pouco número de pessoas bem assentadas para alavancar toda a coletividade. Muito obrigado, querida. Oi, tá ligado? Sim. Oi, meu nome é Lívia. Sim, eu Lívia. sou bióloga Opa. e professora. Opa. E, na verdade, são 2 coisas, né, que eu queria falar. Uma, primeiro, não é uma pergunta. Na verdade, é um agradecimento. A gente chegou, a gente já estava na metadinha da sua fala, não estava tão no começo. Agradecido, querida. Mas as outras coisas, as coisas que você foi falando e com uma explicação, né, do Tantra, e para mim foram fazendo tanto sentido que, mesmo eu não conhecendo, né, a sua ideia, o que você estuda ou fala,
E acho que a gente está precisando mais falas como a sua, né? Falas de esperança, que trazem para a gente uma forma de pensar, mas não uma forma de pensar e transformar, né? E mudar no conflito, na briga, no desentendimento, que eu acho que é o que a gente está nos permeando muito hoje em dia. Sim. Mas sim no agir diferente, no falar diferente, no estar junto com o outro. Sim. Esse aqui está funcionando ainda, o seu também deve estar, né? Aqui. E eu acho que a gente está precisando ouvir mais falas como a sua, falas de esperança, para que a gente possa entender que nós somos que o nosso agir interno também muda o externo, né? Então, primeiro é o agradecimento. E depois é mais uma pergunta no sentido, a gente está vendo essas mudanças biológicas e naturais do mundo que está além da nossa capacidade. Tivemos muita interferência, mas está além da nossa capacidade de parar isso até agora, né? E como fazer as pessoas olharem para isso com o entendimento de, não, eu também faço parte da mudança. Porque eu falo, a gente conversa, né? Você falou das pontes, mas parece que isso ainda... Eu falo que eu sou ansiosa, né? Às vezes a gente anseia por mudanças mais rápidas, né? Sim, sim. E às vezes isso parece que não tá, no tempo que talvez seja necessário para aprendermos algumas coisas, mas não no tempo necessário para fazer a mudança e trazer mais pessoas para essa ideia. Não sei, às vezes alguma partilha, uma sugestão, como a gente pode tentar fazer isso mais efetivo, porque a gente fala é o repetir, né? Porque o outro não quer ouvir a gente. Sim, sim. É fazer e ter razão. Sim. Muito obrigado. Gente, nós somos muito imediatistas. Queremos a coisa já, faça agora e já lucro agora. Mas se você pode ver a natureza, as árvores que nos dão vento, que captam as águas, são muito mais velhas que nós mesmos. Só que a psicologia do ser humano não pensa assim, ele não pensa em 60 anos, em 100 anos. Pensa já agora quero ter o benefício. Então a metodologia de você ajudar alguém é você procurar o que ela precisa. Não tenta dar o que você acha que ela precisa. Dessa forma, quem sabe que ganhando vai querer outro. Aí aquela coisa de uma fruta aqui, outra ali, um dia se encontra no meio do oceano. É a forma mais... Aí isso significa pessoas que não têm necessidades básicas, ajudar eles a conquistar. Pessoas que não têm acesso à educação, ajudar eles a ter. Quando eles começam no processo de desenvolvimento local, você vai ter que empoderar a pessoa, ela sentir, eu posso. Agora, você não falar para ele, você vai ser presidente do país. Ele vai rir de ti. Que é presidente você está falando? Vai dormir. Mas se você ensina ele a plantar uma árvore, e amanhã arrumar sua cama, depois da manhã construir uma casa, depois amanhã ajudar a cidade, essa pessoa pouco a pouco vai sentir, eu posso, nós podemos, vamos. É uma energia que vai vir dentro dela. É isso, tem que tocar o dentro. Nunca ensinando, escutando e atendendo a necessidade. Opa! Então, gente, eu estou vendo a mãezinha, está pensando, os filhos estão em casa, tem que cuidar, né? Então, gente, a palestra já extrapolou muito, era para ser 1 hora, né? Você acha que dá para encerrar? Gente, muito, muito agradecido pela paciência. Se vocês não se importarem, eu queria que vocês viessem aqui, eu quero uma foto desse encontro.